Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje a gente vai aprender a reconhecer uma equação do primeiro grau e nós vamos ver também como que se resolve esse tipo de equação, beleza? Mas antes, eu quero falar para vocês de duas propriedades que são extremamente importantes na resolução de equações, ok? A gente utiliza muito a ideia, quando está se resolvendo equação do primeiro, equação do segundo, enfim, qualquer tipo de equação, a gente usa muito aquela ideia de que a gente pega um número de um lado e passa o número para o outro lado, o número está multiplicando, a gente passa dividindo. Na verdade, o que está por trás desse passa para o outro lado, com um sinal contrário, ou passa dividindo, são essas duas propriedades que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? A primeira delas é a propriedade do oposto. E a segunda propriedade é a propriedade do inverso multiplicativo. Então, olha só, a ideia, quando a gente está resolvendo uma equação, é tudo aquilo que eu faço de um lado da igualdade, eu também tenho que fazer do outro lado para poder manter esse equilíbrio. E para fazer isso, eu lanço mão dessas duas propriedades. Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui um número qualquer, o 2, e eu tomo o oposto desse 2, que é o menos 2, quando eu somar esses dois caras aqui, isso aqui vai dar 0. Então, o número somado com seu oposto resultará sempre em 0. Por exemplo, menos 5. Quem é o oposto de menos 5? É o mais 5. Somando esses dois caras aqui, a gente tem, então, resultado igual a 0. Qual é a ideia do inverso multiplicativo? Vou tomar um número qualquer aqui, o 2. Qual é o inverso de 2? É o meio. Tá? Toda vez que nós tomarmos um número e o seu inverso, o produto entre esses dois números vai resultar em 1. Então, guarda isso. Um número multiplicado pelo seu inverso resulta em 1. Então, vamos pegar um outro número aqui. O menos 1/5. Qual é o inverso de menos 1/5? É o menos 5. Então, ao multiplicarmos menos 1/5 com menos 5, isso aqui vai resultar em 1. Olha só, menos com menos, mais. 1 vezes o 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Ok? Tranquilo? Então, o que está por trás daquela expressão passa para o outro lado trocando o sinal ou passa dividindo são essas duas propriedades. Vamos ver como que isso funciona? Então, primeiro, aqui nós temos uma equação onde a nossa incógnita é x. Essa incógnita ela pode ser x, y, z, não importa a letra que eu tenha aqui. Okay? Como que eu sei que é uma equação do primeiro grau? Por conta do expoente desse x, que não está aparecendo aqui, mas está implícito, que é o 1. Okay? Então, por isso é uma equação do primeiro grau. Uma equação do segundo grau é quando esse expoente é igual a 2. Uma equação do terceiro, quando é 3 e assim por diante. Ok? Então, uma equação do primeiro grau, a ideia é encontrar uma solução. Ok? Então, encontrar uma solução para esse x é encontrar um número que satisfaz essa igualdade aqui. Como que a gente encontra esse número? Vamos ver? Então aqui agora a gente vai fazer uso daquelas duas propriedades, tá? Do oposto e do inverso multiplicativo. Então olha só, em geral a gente mantém a incógnita de um lado e aquilo que não está associado à incógnita a gente deixa do outro lado da equação, tá? Então aqui nós temos o primeiro membro da equação e aqui nós temos o segundo membro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar o x aqui. Só que aí, qual é a ideia? Eu não quero
deixar esse menos 2 aqui. Eu tenho que sumir com ele, eu tenho que eliminá-lo. Como que eu faço para eliminar esse cara aqui? Esse menos 2? O que nós temos que fazer? Então, eliminar esse cara nada mais é do que pegar o menos 2 e somar com o seu oposto. Quem é o oposto de menos 2? É o mais 2. Só que se eu faço isso desse lado da igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, se eu somei 2 aqui, eu tenho que somar 2 aqui. Note agora que menos 2 mais 2 dá 0. Sumiu o menos 2 daqui, então ficou somente o x, que era a ideia que nós queríamos. E aqui ficou 6. Então, qual é a solução para essa equação? X igual a 6. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, 6 menos 2 tem que resultar em 4. 6 menos 2 é 4. Portanto, x igual a 6 é solução para essa equação do primeiro grau. Beleza? Então, olha só, essa ideia, né, implícita do passar o 2 para o outro lado com um sinal trocado. Na verdade, o que nós fizemos foi somar o oposto do menos 2 no segundo membro. Tranquilo? Beleza? Então, essa é a ideia. Olha só para essa equação do primeiro grau, onde a incógnita é x. Novamente, vou eliminar esse menos 2 daqui. Então, para eliminar esse menos 2, o que é que nós faremos? Nós vamos somar com o seu oposto. Qual é o oposto do menos 2? O mais 2. Se eu fiz isso aqui, eu tenho que fazer isso também aqui, para manter o equilíbrio. Então, aqui foi embora, né? Ficamos somente com 3x igual a 6. Note que agora eu não quero 3x, eu quero apenas 1x. Então, para aparecer o 1 aqui, o que eu tenho que fazer com esse 3? Eu tenho que multiplicar pelo seu inverso. Qual é o inverso do 3? 1/3. Lembra que um número multiplicado pelo seu inverso resulta sempre em 1. Só que se eu fiz isso aqui, eu também tenho que fazer do outro lado, para manter esse equilíbrio. Então, aqui eu sei que vai resultar em 1. Então, vai ficar x igual a 6 vezes 1, 6 sobre 3. Isso aqui, então, vai ser igual a 2. X igual a 2 é solução desta equação. Vamos verificar? 3 vezes 2 é 6. 6 menos 2 é 4. 4 é igual a 4. Então, está satisfeito. Solução x igual a 2. Beleza? Vamos para o próximo? Olha só, uma outra equação do primeiro grau, tá? Só que agora a incógnita é y. Então vamos encontrar uma solução para y. Observe, esse 4 nós temos que eliminá-lo daqui. Tá? Eu não quero deixar esse 4 aqui. Como que eu faço para eliminar? Eu tenho que somar com o oposto. Qual é o oposto de 4? É menos 4. Se eu coloquei menos 4 ali, tenho que colocar aqui também. Note, um número somado com o seu oposto, isso aqui resulta em 0. Então, nós temos aqui 2y igual a menos 1. Observe, eu não quero 2y, eu quero apenas y. Como que eu faço para deixar apenas um y aqui? O que eu tenho que fazer com esse 2? Multiplicar pelo seu inverso. Se eu fiz isso aqui, eu faço aqui também. Olha só, isso aqui então a gente sabe que resulta em 1. Então ficou y igual a menos 1 vezes 1, menos 1 sobre 2. Então, menos meio é a solução para essa equação do primeiro grau na incógnita y. Beleza? Então aqui, galera, a gente está usando aquela expressão do passa para lá
com o sinal trocado, né? Ó, mais 4 veio para cá, menos 4. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, tá? Mesmo muitas vezes sem saber, é usando a propriedade do oposto. Esse número aqui, ó, passa dividindo, ó, 2y, o 2 aqui, o 2 está multiplicando, passou dividindo. Na verdade, o que nós fizemos foi multiplicar pelo inverso do 2, tá? Pessoal, olha só, agora a gente tem uma outra equação do primeiro grau, onde nós temos aqui a incógnita a. Então, o que nós vamos ter que fazer? Eu tenho a tanto no primeiro membro quanto no segundo. Então, eu tenho que agrupar todo mundo lá no primeiro membro, ok? Então, como que a gente vai proceder? Primeiro eu vou eliminar esse menos 2 daqui, tá? Eu não quero deixar o número que não tem a incógnita desse lado. Então, a gente vai fazer assim, ó. Menos 2a menos 2 igual a 3 mais a. Ao eliminar esse cara, então o que eu fiz? Eu vou ter que tomar o seu oposto. O oposto de menos 2 é o mais 2. Só que se eu coloquei mais 2 ali, tenho que colocar aqui também, tá? Então o que nós temos? Menos 2a igual a 3 mais 2, 5 mais a. Observe, agora eu tenho que eliminar esse a daqui. Como que eu vou fazer? A mesma ideia. Vou somar o oposto aqui. Então, menos 2a igual a 5 mais a. O que nós faremos? Qual que é o oposto de mais a? Menos a. Se eu fiz isso desse lado, vai ter que aparecer um menos a aqui também. Note, aqui foi embora, deu zero, consegui eliminar. Então ficou menos 2a com menos a, menos 3a igual a 5. Note, não quero menos 3a, eu quero a apenas. Como que eu faço para deixar um a? Eu tenho que multiplicar esse menos 3 pelo seu inverso multiplicativo. Qual que é o inverso de menos 3? É menos 1/3. Ok? Se eu fiz isso desse lado, tenho que fazer isso também aqui. Lembra? Um número multiplicado com seu inverso, isso aqui resulta em 1. Então vai ficar apenas o a igual 5 vezes menos 1, menos 5 sobre 3. Portanto, a solução é menos 5/3. Fechou? Beleza? Então olha só, o que está por trás daquele passa para lá com sinal trocado, está multiplicando, passa dividindo, está dividindo, passa multiplicando, nada mais é do que a utilização dessas duas propriedades, ok? Galera, valeu, um abraço e bons estudos aí. Qualquer dúvida, deixa seu comentário. E aí eu volto com um novo vídeo respondendo as suas dúvidas. Valeu, tchau, tchau!